bem-vindos a mais uma videoaula da aluna Mariana Mendonça Soares, do professor Dr. Luiz César Rodrigues, com o tema de desnaturação de proteínas, ácidos graxos, ceras, gorduras e óleos, membranas e prostaglandinas. Essa videoaula é de uma aluna da Universidade Federal da Paraíba, do curso de graduação de Biotecnologia e para a disciplina de Química Orgânica 2. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma breve revisão do que foi lecionado na aula passada. Proteínas são importantíssimas moléculas orgânicas envolvidas em praticamente toda a atividade celular. A síntese proteica ela se inicia no núcleo e termina no citoplasma, dentro dos ribossomos, onde uma cadeia de polipeptídeos é formada. Um aminoácido se liga ao outro por uma ligação covalente, que é o que chamamos de ligação peptídica, formando a cadeia primária da proteína. Na estrutura secundária, é aquela cadeia primária que pode adquirir com ela a mesma forma, formando dobramentos que formam hélices, folhas ou laços. Na estrutura terciária, podemos ver uma disposição tridimensional da estrutura secundária em relação ao espaço, ligações de hidrogênio e de sulfeto, que garantem uma maior estabilidade dessa estrutura, e por fim a quaternária, que é uma estrutura em que mais de uma proteína estão ligadas em um complexo. Muitas das funções dessas proteínas estão ligadas diretamente às suas estruturas. No entanto, elas podem perder suas estruturas secundárias, terciárias e até mesmo as quaternárias. E, consequentemente, elas deixam de ser ativas. A desnaturação das proteínas ela ocorre quando as suas estruturas secundárias, terciárias ou quaternárias, que são proteínas, elas são modificadas ou simplesmente destruídas. Quando essas conformações espaciais são alteradas ou destruídas, dizemos que a proteína ela foi desnaturada ou ocorreu uma desnaturação proteica, mantendo somente a estrutura primária, que é a própria cadeia polipeptídica, formada pela sequência de resíduos de aminoácidos ligados entre si. Os fatores que provocam a desnaturação de uma proteína eles podem ser diversificados, incluindo alterações de temperatura, porque proteínas elas não suportam uma grande variação de temperatura no meio em que estão ativas, exceto aquelas que são produzidas por bactérias termófilicas ou as arqueobactérias, e também por conta do pH, que quando extremos eles podem alterar a carga, levando ao rompimento das ligações de hidrogênio e, consequentemente, a mudança estrutural da proteína. Também temos a ação de solventes orgânicos, agentes oxidantes e redutores e até mesmo uma agitação intensa. Um exemplo comum dessa desnaturação é o que acontece com a clara do ovo, ou com o ovo quando ele é cozido ou frito, que aí no seu aquecimento, devido ao aumento de temperatura, consequentemente, ocorre a aglutinação e a precipitação da albumina, que é a proteína da clara do ovo, e aí, consequentemente, ela se torna branca, deixando de ser transparente, que é a forma desnaturada, é a branca. Algumas proteínas globulares desnaturadas conseguem voltar à sua estrutura terciária natural, quando expostas às condições nativas para sua atividade. É o processo de renaturação. Exemplo clássico é o experimento da ribonuclease, que perde a sua função na presença de um solvente orgânico e se dobra espontaneamente à sua estrutura tridimensional quando ela é retirada do meio. Essa é a
ilustração da ribonuclease. Nessa ilustração, ela está na forma normal. Agora vamos falar de ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles constituem um tipo de lipídio formado por uma cadeia longa de carbonos de 4 a 22 com um agrupamento carboxila em uma das extremidades. Em temperatura ambiente são encontrados na fase sólida e líquida e semissólida. Eles são a parte do lipídio utilizadas como combustível pelas células, constituindo uma das principais fontes de energia junto com a glicose e as proteínas. Quando os átomos de carbono da cadeia do ácido graxo estão unidos apenas por ligações simples, formando as chamadas de gorduras saturadas, pois todos os seus carbonos se encontram saturados de ligações com átomos de hidrogênio. Já a cadeia que apresenta ligação dupla entre os carbonos forma as chamadas gorduras insaturadas, já que as ligações duplas ocorrem por esses carbonos não estarem completamente saturados de átomos de hidrogênio. Gorduras contendo ácidos graxos saturados têm consistência sólida em temperatura ambiente, como exemplo a manteiga na figura do lado direito. Por outro lado, as gorduras contendo ácidos graxos insaturados são líquidas em temperatura ambiente, que formam os óleos, como aqui no lado esquerdo temos os azeites representados. Agora vamos falar das ceras. As ceras, elas são lipídios simples, constituídos por uma molécula de álcool ligado a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. São substâncias de alto peso molecular, de cadeia carbônica linear, apresentam solubilidade em lipídios e em outros solventes orgânicos, como benzina, terebentina, éter, cloroformo, por exemplo. São maleáveis, amolecem em temperatura a partir de 35 graus Celsius e apresentam a densidade próxima da água. São completamente insolúveis em água, atuando, portanto, como isolantes elétricos. A principal característica da cera é a sua total insolubilidade em água, e isso faz com que elas sejam muito úteis a plantas e animais. As folhas de diversos tipos de plantas têm sua superfície envolta pela cera, tornando-as impermeáveis, o que evita a perda excessiva de água pela transpiração. O corpo de certos animais também é revestido por ceras, como é o caso das aves aquáticas, que têm suas penas recobertas de ceras produzidas pelas glândulas uropigianas, utilizadas sobretudo para facilitar sua flutuação. Nos seres humanos também a cera está presente, como por exemplo no ouvido. As ceras ou cerume, elas são produzidas e expelidas pelas glândulas sebáceas e desempenham a função de proteger a estrutura contra infecções de micro-organismos. Industrialmente, as ceras elas são aplicadas à produção de vernizes, graxas para sapato, velas, sabão, cera para assoalho, cosméticos depilatórios, medicamentos, entre outros. A cera de abelha é muito utilizada para fins medicinais. Se mascada pura, por exemplo, é útil na eliminação de tártaro nos dentes e dos resíduos de nicotina na boca. Se mascada com mel, é eficaz no caso de sinusite e outros tipos de reação alérgica. As ceras também estão presentes na parede celular de um gênero de bactéria, o Mycobacterium. A parede celular das espécies desse gênero possui ácidos micólicos, que é um tipo de cera que confere à célula uma espécie de impermeabilidade. Isso faz com que a célula não responda à coloração grã. Aí na imagem, alguns exemplos da utilização da cera na indústria.
Vamos para o próximo assunto, óleos e gorduras, que são tipos de lipídios compostos majoritariamente por compostos denominados trigliceróis. Estes se enquadram na classe dos glicerídeos e provêm da reação entre ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa, e o glicerol, propano 1,2,3-triol. A reação acontece entre o hidroxila do glicerol e o grupo carboxila do ácido. Note que a presença de 3 grupos de hidroxila na molécula de glicerol torna possível que a reação aconteça com o consumo de até 3 moléculas de ácido graxo para cada uma de glicerol. Nesse caso, irá se formar a função éster do produto final, o triglicerol. Chamamos os compostos desse tipo de ésteres de ácido graxo. Como são as 3 cadeias de ácido graxo ligadas ao glicerol, nomeia-se a molécula triglicerol, como está na ilustração a seguir. Glicerol, ácido graxo e o triglicerol, formando o triglicerol, sendo essa reação reversível. Agora vamos falar da natureza dos lipídios. Óleos ou gorduras são neutros de natureza apolar, não polar e são concomitantemente hidrofóbicos. Têm fobia à água, por não interagirem com água, e também são lipofílicos, têm afinidade com os lipídios, por serem solúveis em outros tipos de lipídios, como óleos, solventes orgânicos. Apesar das propriedades semelhantes, óleos e gorduras se diferenciam-se pelo seu estado físico, como já foi dito anteriormente. Os óleos se apresentam no estado líquido em condições ambientes e as gorduras são encontradas no estado sólido nas mesmas condições. Além da diferença do estado físico, o conjunto de grupos provenientes de ácido graxo R1, R2 e R3 varia de um para outro. Em geral, gorduras apresentam grupos de ácidos graxos R1, R2 e R3 de cadeia saturada, apenas ligações simples entre os átomos de cadeia, e óleos apresentam esses mesmos grupos com ligações duplas, o que influencia no estado físico da substância. O tipo de interação intermolecular em óleos e gorduras é o mesmo, é o dipolo induzido, mas o grau de interação entre as moléculas de gordura é superior à interação ocorrida em moléculas de óleo, devido à presença de ligações duplas que prejudicam a sobreposição de moléculas vizinhas. Assim, a interação maior provoca um ponto de fusão de maior valor nos óleos. Temos essa figura aqui que mostra a estrutura genérica de um triglicerol com o R1, o R2 e o R3. Agora vamos para um dos últimos assuntos, que é a membrana. Uma membrana é uma estrutura ou um material fina que é tipicamente plana que separa dois ambientes, uma vez que se dispõe entre ambientes ou fases e que tem um volume finito. Pode ser referida como interfase em vez de uma interface. As membranas controlam seletivamente o transporte de massa entre as fases ou ambientes. Um exemplo é a membrana plasmática, que tem como função permeabilidade seletiva, controle da entrada e saída de substâncias da célula, proteção das estruturas celulares, delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, garantindo a integridade da célula, transporte de substâncias essenciais ao metabolismo celular, reconhecimento de substâncias graças à presença de receptores específicos na membrana. Nesse slide está mostrada a estrutura da membrana plasmática, que aí podemos ver separando os dois meios, que é o fluido extracelular e o citoplasma, e
os outros componentes. Vamos lá. Agora, uma explicação breve. A membrana plasmática ela apresenta o denominado modelo de mosaico fluido, devido à presença de estruturas flexíveis e fluidas com grande poder de regeneração. Ele foi desvendado pelos biólogos estadunidenses Seymour Jonathan Singer e Garth L. Nicholson em 1972. Ela é quimicamente constituída por lipídios, glicolipídios, colesterol e fosfolipídios, e por proteínas. Por isso, ela é reconhecida pela sua composição lipoproteica. Os fosfolipídios estão dispostos em uma camada dupla, que é a bicamada lipídica, e eles são conectados às gorduras e proteínas que compõem as membranas celulares. Os fosfolipídios apresentam uma porção polar e outra apolar. A porção polar ela é hidrofílica e volta-se para o exterior. E a porção apolar ela é hidrofóbica e é voltada para o interior da membrana. Os fosfolipídios, eles movem-se, porém, sem perder o contato. E isso permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana. As proteínas, elas são representadas por enzimas, glicoproteínas, proteínas transportadoras e antígenos. As proteínas elas podem ser transmembrana ou periférica. Proteína transmembrana é a que atravessa a bicamada lipídica lado a lado. Já a periférica situa-se apenas em um dos lados da bicamada. As enzimas que estão presentes na membrana plasmática elas possuem diversas funções, como funções catalisadoras, que são responsáveis, por exemplo, para facilitar as reações químicas que acontecem intracelular, no meio intracelular. Agora vamos para o último assunto, que são as prostaglandinas. As prostaglandinas são sinais químicos celulares lipídicos similares a hormônios, porém que não entram na corrente sanguínea, atuando apenas na própria célula e nas células vizinhas, como a resposta parácrina. Elas geralmente são produzidas em quase todas as células em locais de dano tecidual ou infecção, pois estão envolvidas em lidar com lesões e doenças, controlando processos tais como inflamação, fluxo de sangue, entre outros. As prostaglandinas, elas causam uma maior permeabilidade capilar e também têm o poder de quimiotaxia, que é a locomoção orientada e unidirecional ao longo de um gradiente químico, causado pela diferença de concentração de determinadas substâncias denominadas quimiotratores ou agentes quimiotáticos, atraindo células como macrófagos especializados na fagocitose de restos celulares, resultantes durante o processo inflamatório. Essa substância ela age como hormônios, porém não entra na corrente sanguínea, como eu já disse, e dependendo do receptor ela chega a ter respostas diferentes. Por exemplo, sua síntese e liberação no endométrio feminino elas são reguladas pelo estrógeno, que estimula a síntese da prostaglandina, e a progesterona, que inibe a liberação de prostaglandina. Na gravidez, por exemplo, o excesso de estrógeno aumenta a concentração de prostaglandinas, provocando a contração do endométrio, atuando junto com a ocitocina para a expulsão do feto. Essa foi a videoaula sobre desnaturação de proteínas, ácidos graxos, ceras, gorduras e óleos, membrana e prostaglandinas. Eu espero que tenham gostado e teremos apenas mais uma videoaula dessa série de Química Orgânica 2. Obrigada!